Seja bem-vindo a mais um vídeo nas minhas redes sociais. Meu nome é Victor Carnevale, sou advogado e neste vídeo mais um tema atualizadíssimo na esfera do direito do trabalho e extremamente polêmico. Veja bem, a Covid-19 pode ser considerada doença ocupacional quando o trabalhador é contaminado dentro do ambiente de trabalho? Pois é, olha só, é complexa essa pergunta e a resposta mais complexa ainda. Primeira coisa que nós temos que pensar é que quando nós falamos em doença ocupacional, nós estamos dentro de um contexto de acidente do trabalho. E por essa razão, há necessidade de haver o chamado nexo causal. O que é isso, nexo causal? É a comprovação de que o trabalhador tenha sido contaminado de fato no seu ambiente de trabalho. É a relação entre a doença e o ambiente de trabalho que o trabalhador está ali no dia a dia, tá bom? Chamo a atenção no primeiro momento para aqueles que estão trabalhando de frente no combate à Covid-19, como os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, aqueles que atuam dentro das UTIs dos hospitais, tá? Neste caso, é muito importante identificar que existe o chamado nexo causal presumido, ou então uma palavrinha difícil que eu tenho que até olhar aqui dentro das minhas anotações, que é nexo técnico epidemiológico. Nossa, mas o que é essa palavrinha aí, Vitor? Veja bem, quando nós falamos dessas atividades que estão no combate de frente com a Covid, dentro de um quarto de UTI, as chances de contaminação desses profissionais é muito grande. Neste caso, caberá à empresa, que é o hospital, tentar afastar esse nexo causal presumido, tentando comprovar de alguma forma de que esses profissionais não foram contaminados ali durante o exercício de sua atividade profissional, tá bom? Mas e no caso dos outros trabalhadores, aquele que trabalha no supermercado, trabalha na farmácia, na parte administrativa das empresas, nas lojas, nas áreas produtivas, enfim. Neste caso, como que funciona? Veja bem, neste caso muda um pouquinho a regra do ônus da prova. Neste caso, quem deve comprovar de que o empregado, o trabalhador, foi contaminado dentro do ambiente de trabalho é o trabalhador e não a empresa, tá bom? Não cabe aqui, no caso, falar em perícia médica, né, uma vez que a própria perícia médica não vai conseguir identificar quando esse trabalhador foi contaminado e qual o local possível que ele tenha sido contaminado. Por isso que é importante, nesses casos, o trabalhador procurar um profissional jurídico, um advogado de sua confiança, para que possam juntos traçar estratégias, né, criar provas ali importantes que levam à comprovação desse nexo causal, que neste caso não é o nexo causal presumido, aquele mesmo que eu falei em questão dos médicos e enfermeiros, tá? Aonde a empresa tem que provar. Para os demais trabalhadores, quem deve provar são os próprios trabalhadores. Aqui eu chamo a atenção em relação às empresas, tá bom? É muito importante que nesse momento as empresas tomem as medidas de prevenção, as medidas de prevenções necessárias, tá ok? Fornecer álcool em gel, máscara, luva, protetor facial, óculos, enfim, criar mecanismos, né, uma política ali de prevenção que visa evitar o contágio dentro do ambiente de trabalho. Porque se for comprovado esse nexo causal de que de fato o trabalhador tenha sido contaminado no ambiente de trabalho, e normalmente esse trabalhador vai ficar aí afastado por mais de 15 dias em recuperação, né? Isso se nada mais grave vier a acontecer. Passando então de 15 dias, enquadrado como doença ocupacional e por consequência acidente do trabalho, esse trabalhador após esses 15 dias adquire a chamada estabilidade provisória de emprego. Ou seja, quando ele retornar ao trabalho, ele terá 12 meses de estabilidade provisória. Isso significa que, em regra, ele não poderá ser demitido sem justa causa, somente por justa causa. Se caso a empresa o demitir sem justa causa, deverá indenizá-lo com os valores correspondentes ao período em que ele teria direito a essa estabilidade, tá bom? Ademais, é muito importante esse processo de prevenção das empresas, porque mais uma vez, se for comprovado que o trabalhador tenha sido contaminado dentro da empresa,
a empresa também responderá dentro do âmbito civil, tá ok? Responderá pelos tratamentos médicos, pelos gastos que eventualmente esse trabalhador veio a ter. E se infelizmente esse trabalhador vier a óbito, aí complica um pouquinho mais para as empresas, né? Porque os herdeiros desses trabalhadores poderão buscar na justiça a reparação desse direito, perdas e danos, danos morais, danos materiais, pensão vitalícia, enfim, todos os meios possíveis para que haja aí uma reparação financeira diante da perda daquele trabalhador. Por essa razão que esse tema é muito polêmico, tá? Então aí exige muito cuidado das empresas, principalmente, em estar sempre ali atento às questões da epidemia, do coronavírus, às vezes até a necessidade realmente daquele trabalhador ter que voltar ao trabalho agora, talvez deixar o trabalhador ficar mais um pouquinho em casa. Tudo isso vai da questão da gestão, de estratégia da empresa em relação ao combate da Covid. Tá ok? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo porque é um tema polêmico, tem que ser muito bem tratado. E lembre-se, você que não se inscreveu, se inscreva no meu canal do YouTube, me acompanhe no Instagram, no Facebook. É sempre um prazer ter você aqui assistindo os meus vídeos, tá bom? Muito obrigado, até o próximo!